Se você está participando desta Santa Missa com Bíblia, o Evangelho está em João, capítulo 2, versículo 13 ao 25. Evangelho de João 2, 13 ao 25. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas, derrubou a mesa dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os discípulos perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, os que estão aqui conosco no santuário, você que nos acompanha, nós estamos em passos largos, avançando neste tempo de grande retiro espiritual, chamado Quaresma. Já falamos aqui na quarta de cinzas, no primeiro domingo da Quaresma, a simbologia do número 40, que é uma mudança, uma passagem. Sair de algo menor e buscar algo maior, melhor, para nós e para os outros. Sabemos, meus irmãos, que aquilo que Jesus valoriza deve ser valorizado por nós. Aquilo que é importante para Ele deve ser importante para nós. Aqueles locais que o Senhor vai e com a sua presença Ele santifica, nós também o devemos santificar. Então aqui nós temos algo importante para Jesus e para nós: a questão do templo, a questão da igreja, com seus diversos títulos: catedral, basílica, santuário, matriz, capela, oratório. Mas estes locais de culto, pelo menos para nós católicos, é um terreno consagrado ao Senhor. Não se faz outra coisa aqui dentro senão cultuar o nome de Deus. O templo é local de se encontrar com Deus. E Jesus, ele, na Páscoa dos judeus, ele vai e ele sobe até Jerusalém. Não sei se todos aqui se lembram
daquela passagem que um homem saiu de Jerusalém, descia para Jericó, e ele caiu na mão de assaltantes, quase que ficou morto. Vocês conhecem essa parábola. Aqui o verbo é importante. Quem não está em Jerusalém é chamado a subir. E quem está em Jerusalém é chamado a permanecer. Quando você sai de Jerusalém, você desce. Aqui não é apenas um aspecto geográfico, é um aspecto teológico. O subir é buscar a Deus, o descer é se afastar de Deus. Tanto que em toda missa o padre diz: corações ao alto, o nosso coração está em Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque talvez nem todos saibam, que a Páscoa não começou com Jesus. Jesus, ele deu um significado novo para a Páscoa, porque já existia a Páscoa dos judeus, porque o Evangelho diz, estava próxima a Páscoa dos judeus. A nossa Páscoa é a Páscoa dos cristãos. Qual a diferença? A Páscoa judaica é a saída do povo do Egito para a terra prometida, guiado por Moisés. De dia, uma nuvem, à noite, uma coluna de fogo. Deus estava com eles. O mar se abre e eles passam. Pechá, que em português deu Páscoa. Esta é a Páscoa judaica. Qual é a nossa Páscoa? É a saída da morte para a vida, e começa com a ressurreição de Jesus Cristo. Tanto que Jesus ressuscita na Páscoa judaica, que para nós se transformou numa Páscoa cristã, porque nós somos cristãos. Jesus nos convida não a sairmos do Egito físico, mas do Egito existencial. E onde que está esse Egito? Dentro de nós. E o que significa Egito? Escravidão, prisão, tristeza, abafamento, preocupação, ansiedade, tudo aquilo que rouba a vida, tudo aquilo que mata. Egito. Tanto é que a primeira leitura que nós escutamos do livro do Êxodo diz que Deus tem autoridade, porque Ele tirou o povo do Egito. Naqueles dias, Deus pronunciou estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. E Jesus continua a nos tirar dos Egitos existenciais. Quantas pessoas hoje não são felizes, porque estão presas, estão escravas em coisas fora, mas principalmente dentro de nós. Vícios, situações não resolvidas, traumas do nosso passado, uma mente limitante, autossabotagem, falta de perdão, não vive o futuro, não programa o presente, porque carrega o passado. Nós precisamos sair desse Egito também, porque tirar o povo do Egito é mole. Quem conhece a Bíblia sabe, o anjo da morte visitou aquele povo. Quem era de Deus tinha a casa marcada com o sangue do cordeiro. O anjo da morte passou por essas casas. A casa onde não tinha marca, o anjo entra e o primogênito morre. Aí tem o cântico: ouviu-se naquela noite um grande lamento em Ramá, e não houve quem consolasse aquelas mulheres, porque perderam os filhos primogênitos. Então, aquele dia foi decisivo, porque o faraó diz para o povo: sai do Egito. Num dia só, o povo saiu do Egito, né? Um dia. Agora, quanto tempo demorou para o Egito sair do povo? 40 anos. Tirar o povo do Egito é mole. O problema é tirar o Egito de dentro do coração do povo. Então, meus irmãos, aqui eu faço um adendo, e eu gosto quando eu posso fazer isso, de falar rapidamente para você que nos acompanha também, um pouquinho de apologia católica, que é a defesa da fé católica através do texto de Êxodo,
porque este é o texto usado pelos protestantes para acusarem a Igreja Católica de idólatra, porque não se pode ter imagem, e nós as temos. Então ele cita este texto, e me perdoe a franqueza, muito católico não sabe nem por onde anda a Bíblia, então ele não tem informação, ele ouve o texto, mas não é que é verdade, eu não conhecia, a igreja está errada mesmo, amém, oh glória, eu me converti. Então é preciso conhecer as razões que a própria razão desconhece. O texto que é proibido fazer imagem, ele está dentro de um contexto. E aqui, meus irmãos, há uma frase clássica na exegese cristã católica: um texto fora do contexto, ele vira pretexto para mudar o próprio texto. Esta é uma base da exegese católica. O bom biblista, o conhecedor da palavra, ele nunca citará um versículo isolado. E aqui eu vou te dar uma, se é possível que eu chame isso de ferramenta, para você quebrar a perna de todo doutor da Escritura que fica vomitando o versículo decorado. Parece que ele é PhD na Sagrada Escritura pelo Instituto Pontifício de Roma. Quando alguém for criticar a fé católica e citar um versículo decorado, peça assim para a pessoa: tá bom, mas fala para mim de cor o versículo anterior ou posterior desse. Não sabem. Por que não sabem? Porque o contexto não interessa. Eles usam o texto como pretexto contra a fé católica. Então, quando eles citam isso aqui, deixa eu ler o texto fora do contexto. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe na terra, do que existe nos céus, ou que existe nas águas debaixo da terra. Então este é o versículo da Tecoreba, é o versículo 4 do capítulo 20 do Êxodo. É um versículo clássico no mundo protestante. Eles aprendem isso lá, só que eles leem só isso: não farás escultura alguma. Gente, já que é para levar o texto, já que é para trabalhar a Bíblia, então vamos levar o texto no pé da letra. Como então que uma pessoa que não aceita que não pode haver escultura nenhuma, compra para a filha uma boneca? Não deveria, porque aqui está falando que não pode fazer imagem alguma. E a boneca é a representação de uma pessoa. Aquilo é uma imagem, aquilo não é um ser humano. A pessoa não deveria assistir televisão, que o que está aparecendo na televisão é uma imagem, então não pode reproduzir imagem. Se a gente pega o versículo deslocado, é fácil fazer o que nós queremos com a Bíblia. Só que aqui está o contexto. Qual é o contexto deste texto que nós lemos? A saída do Egito. O povo de Deus, que tinha o Senhor de Israel como seu único Deus, foi exilado no Egito durante muito tempo, e lá no Egito eles eram politeístas. O próprio faraó era como se fosse Deus. Tinha Anubis, tinha tantos deuses, e a cidade do Egito era lotada de deuses pelas ruas. Aquele lobo com cara de cão, o homem com cara de lobo, todos deuses. E o povo de Deus conviveu com aquilo ali. O que Deus faz quando tira aquele povo do Egito? Não faça escultura de nada. Não faça escultura desses deuses. Eles citam o versículo 4, mas esse versículo 4, ele explica o versículo 3. E qual é o versículo 3 que eles não citam? Não terás outros deuses diante de mim, e desses deuses não farás escultura, como os egípcios fazem. E quando é que a igreja nos ensinou, meus irmãos, da tenra catequese, que uma imagem é Deus? Quando que a igreja nos passou que a imagem do crucificado é, aquela imagem é Deus? Porque para o egípcio era,
Eles viam uma estátua de um Deus, ali estava o próprio Deus. Tanto é que quando os bárbaros invadiram o Egito e começaram a derrubar as estátuas, quando Napoleão Bonaparte mirava no nariz da esfinge e atirava, por isso que ela não tem nariz, Napoleão treinava bala nisso aí, eles falavam: mas onde estão os nossos deuses que são destruídos e não revidam? O egípcio queria que a imagem acordasse e lutasse, porque eles acreditavam que a imagem era a personificação de um Deus. E o verdadeiro Deus, o nosso Deus, estava tirando o povo do Egito e precisava tirar o Egito do povo. Então vocês que viveram no Egito, não façam imagem de outros deuses, porque eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus. Não se prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestarás culto, porque eu sou um Deus ciumento. E aqui vai um adendo que muitos não sabem: ou Deus é mentiroso, dúbio e louco, ou eu posso fazer imagem. Eu escolho um desses caminhos. Se você falar que não pode fazer imagem, então Deus, o nosso Deus é bipolar. O Deus está sofrendo de bipolaridade. Aí como que vai crer num Deus desse? Mas por que você está falando isso? Porque quando foi construir o templo de Salomão, que quem queria construir era o seu pai, Davi, Deus falou: não, você não vai construir um templo para mim, eu construirei um templo da sua dinastia. Aí o filho dele constrói, não é? E o dia que constrói o templo, o que Deus diz? Coloque perto do propiciatório serafins, com as asas erguidas para o altar. Na tampa da arca da aliança, coloque 2 querubins com a asa. Peraí, um querubim de 15 metros de altura, o que é isso? É uma imagem. Como que Deus proíbe fazer imagem, sendo que depois Ele manda fazer imagem? É porque esta imagem é de Deus. E a imagem, um querubim, não tomaria o lugar de Deus, não era um ídolo. A imagem proibida não é a imagem em si, é a imagem de um ídolo. Tanto é que não sabem me explicar isso. Duque de Caxias, o patrono do exército, o busto de Duque está exposto em vários locais. E militares que são evangélicos passam na frente do busto em desfile, continência, levanta bandeira, solta foguete, bate fanfarra. Peraí, vocês estão cultuando uma imagem? Porque ali não é uma pessoa, aquilo é uma imagem. Não, ali está o símbolo de alguém que foi importante. Nós cultuamos a história. Aquela cabeça ali não é Duque de Caxias, não, é uma imagem dele, não é ele não. E por que não conseguimos olhar assim as imagens da igreja? Eu não entendo como que eles conseguem cultuar Duque de Caxias, que é um herói do Brasil, mas não conseguem cultuar os santos, que são heróis da fé. Porque não há uma idolatria no culto aos santos, porque eles não são deuses. O que é um ídolo? A definição é essa. O que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Aí é muito fácil descer a lenha nos santos católicos e ter como ídolo o dinheiro, a BMW, empresas, mulheres, o corpo. Quantas pessoas não idolatram o corpo? Quantas pessoas não idolatram a posição social? Quantas pessoas não idolatram o filho, o marido? Tudo isso é um pecado, porque nada ocupa o lugar de Deus. Então aqui, neste livro de Êxodo 20, o que está se condenando e nós não podemos fazer é imagem de ídolo. E o que é um ídolo? É tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. E onde estavam esses ídolos? No Egito. Por isso que Deus dá ordem clara: não farás para ti imagem de nada, porque no Egito tinha imagem de tudo. Ô, gente, agora vamos contextualizar. Nós somos cristãos e os nossos santos não tem nada a ver com Moisés, não tem nada a ver com o Egito. Só existe santo
a partir de Cristo. Você nunca tinha pensado nisso. O Antigo Testamento, você não fala São Abraão, São Moisés, Santa Esther, apesar de serem pessoas bem-aventuradas. Os santos é depois de Cristo, porque só existe santo por causa daquilo que Cristo nos deixou. Então, como que eu pego um texto que se refere aos ídolos do Egito e jogo para os santos cristãos que vieram séculos depois, que não há relação histórica alguma entre São Frei Galvão e um deus egípcio? Como que eles conseguem pegar um texto que está falando de deuses egípcios e aplicar a uma imagem de São Francisco de Assis, de Nossa Senhora de Salvador dos Nós, a Jesus crucificado? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas como a pessoa não entende Bíblia, ela compra alho por bugalho. Então, já que está na palavra, é tudo a mesma coisa. E não é. Então, meus irmãos, que nós tenhamos nas nossas casas, que você tenha na sua casa a imagem do seu santo de devoção. Um crucifixo na parede é muito importante, uma bela imagem de Nossa Senhora. Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele diz que a imagem tem que me levar à oração. Quando eu contemplo a beleza de uma imagem, esta imagem me conclama a Deus. E é por isso que as nossas igrejas têm imagens que é como se fossem fotos. É uma lembrança de alguém que é exemplo para mim. Assim como eu tenho a foto de minha mãe, e eu olho para a foto, mas não é a minha mãe, é um pedaço de papel, mas na foto eu sinto amor, eu tenho estima, eu lembro de valores. É por isso que a igreja tem as imagens, que você olhando a imagem dos santos, nós possamos imitá-lo, nós possamos trilhar um caminho também de santidade. Então eu penso que esse tópico é importante nesta missa, esta reflexão, porque há pessoas que não sabem disso, recebem o versículo fora do contexto e usam como pretexto a atacar a bela devoção dos santos que nós temos na nossa igreja. Um outro ponto importante, eu volto para o Evangelho, é o versículo 13 desta leitura lida, o não matarás. O não matarás é o mandamento mais importante de todos. O não matarás é o núcleo de constituição do decálogo, porque é a partir dele que eu vivo todos os outros. Não matar a fé. Quem mata a fé, ateu. Então não tem devoção, não tem adoração. Quando eu falo mal de alguém, eu estou matando a pessoa com a minha língua. Quando eu cometo adultério, eu estou matando o meu casamento, destruindo a família. Quando eu furto, eu estou matando o sonho de alguém que trabalhou para aquele bem. Então todos os mandamentos se encaixam no não matarás. Por que que este é o principal mandamento e é o núcleo da constituição do povo de Deus? Porque a vida é o valor maior. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Qual é o antagônico disso? Morte. Então, os mandamentos de Deus não são proibições, são cuidados. É a mesma coisa que alguém falar com você assim: ó, nós estamos no 20º andar, não pula não, viu? Pois agora eu pulo. Falou que não pula, é porque eu vou pular. Não é um mandamento de proibição, é um mandamento de zelo. Os mandamentos de Deus não querem nos prender, querem nos guardar, nos proteger. No fim da tarde, o pastor coloca as ovelhinhas no redil, tranca a porteira e fica de guarda. Pergunta para aquelas ovelhas se elas estão presas. Elas vão dizer: não, nós não estamos presas, nós estamos protegidas, nós estamos guardadas, para que o lobo não entre e para que nenhuma de nós saia. Então nós devemos entender que muitas vezes o limite, ele não é negativo, o limite, ele é positivo. Uma cerca é fantástica, ela diz até onde eu posso ir e até onde é o terreno do outro. O rio é rio porque ele tem limite. Aí o rio fala: eu não gosto de limite, eu quero viver a vida do meu jeito. Aí ele transborda. Um rio que transborda vira o quê? Enchente, não é limite. Todos gostam de rio, quem gosta de enchente?
Então o limite, ele é para que tenhamos vida, e vida plena. Não é prisão, é proteção. Então quando Deus diz assim: não faça isso, não faça aquilo, não mate, não adultere, não furte, não levante mal falso testemunho, não cobice, não é que Deus está proibindo, Deus está zelando. É que muitos filhos não entendem e chamam os pais de chato. Os filhos vão sair para a noitada, que a mãe e o pai falam, geralmente a mãe: meu filho, vem cá, cuidado com a droga, não usa droga não, cuidado com a bebida, não bebe, não, cuidado para você não virar um alcoólatra, cuidado com a má companhia, não vai fazer coisa. Esses nãos que a mãe está dizendo, eles escondem o quê? Um sim de cuidado. Porque se eu proíbo o que me mata, eu estou incentivando o que me traz vida. Quando eu falo com alguém: não pule, é porque eu quero o bem da pessoa, porque se ela pular, ela vai morrer. Então quando Deus coloca o mandamento, os 10 mandamentos, e Ele vai trabalhando: honrará a Deus, não difamará o teu nome, guardará o dia de guarda, e vai descendo não são proibições, é zelo. E este zelo nós vemos de maneira muito clara no evangelho de hoje. Jesus, quando ele chega no templo, aí você entendeu agora a Páscoa do judeu, fui lá no Egito para explicar. Jesus, ele chega no templo, ele quer encontrar adoração, ele quer encontrar ministração, ele quer encontrar louvor, ele quer encontrar unção. O que ele encontra? Um banco, vendendo e comprando. Passa boi, passa ovelha, passa pomba, cambista de um leite. Peraí, onde está a adoração? Onde está a gratidão? Eu posso ofertar, mas eu não oferto para trocar, eu oferto para agradecer. Jesus não vê outra maneira. Ele pega algumas cordas, faz um chicote e põe o povo para correr. Bateu nos bois, expulsou as ovelhas, bateu nos vendedores, colocou os cambistas para correr, jogou as barracas no chão, juntaram as cestinhas de moeda e falou para quem vendia pomba assim: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai um comércio. E no texto cru, parece que esse comércio é de compra e venda. E na verdade o contexto é este, mas teologicamente ele é mais profundo. Na época não tinha o nome de latifundiários, mas o dono de animais naquela época eram poucos. E nesta festa da Páscoa, eles alugavam alguns terrenos em volta do templo para colocar ovelhas e bois. Nós estamos vivendo uma época complicada, onde as pessoas não valem pelo que são, elas valem pelo que aparentam ter. Você nem precisa ter, mas se parece que tem, está valendo. Ó, cara, eu vou sair com a mina hoje à noite. Pegou uma mina hoje, bonita demais. Você me empresta o seu Corolla? Empresto. E o cara vai tá toda. Ele sabe que não é dele, mas não precisa ser dele. Se parece que é, está valendo. Eu não tenho que ter uma roupa de marca. Se tem uma marca falsa e parece que é original, ó, ele sabe que não é, mas se parece que é, está valendo. Nós estamos vivendo uma época da aparência. E como hoje se aparece? Parando com um grande carro, mostrando um relógio muito caro, uma casa muito cara, geralmente mostrando bens. Quando tem essas baladas, aí tem alguém lá, coitadinho, muito vazio por dentro, mas ele tem que aparecer de qualquer maneira. Aí ele diz assim, lá do mezanino: traz para mim aí 3 Xandão, o mais caro. O garçom leva a coisa escondida, chega lá e põe no copinho para ele tomar? Não. Aonde fica lá o cara da bebida, eles vão pegar 3 champanhes importadas, com aquela chaminha em cima, põe fogo, fica vem 3 moças de biquíni lindíssimas desfilando no meio da pista, todo mundo: mas para quem que é? Para quem que é? Aí chega lá na frente, ali no balcão, pega champanhe e faz assim, ó: pessoal, é o cara. É assim que acontece.
Não fui não, viu? Daqui a pouco o padre agora está frequentando essas coisas. Isso passa na TV de noite. Tem a balada. Está passando os carros. Aí aparece um carro importado. Roda larga. E luz para tudo. E todo mundo. Oh. Aí o cara desce. Pega a chave. Faz de frentista. Ó. Guarda para mim aí. Na saída de Tossém, cara. Todo mundo. Oh. Chegou o cara. Por que eu estou contando isso? Para chegar aonde eu quero. Na época de Jesus não tinha essas coisas. Como que se esnobava? Entrando no templo, puxando um boi. Meu filho, parava tudo. A hora que alguém entrava no templo, puxando um boi, todo mundo, oh, é o cara. Que não era barato um boi na festa da Páscoa. A classe média alta comprava o quê? Eu não posso comprar um boi, mas eu não vou ofertar uma pombinha, né? Me dá uma ovelha. Já era, ó. E os pobrezinhos ofertavam uma ovelhinha. Quando Jesus chegou, ele viu esse contexto. Pessoas dentro da casa de Deus competindo. Quem é melhor? Quem tem mais? Quem paga mais? Quem aparece mais? Meu filho, o chicote comeu. E o chicote está comendo quando na nossa família também falta zelo. Porque quando Jesus põe esse povo para correr, alguém pergunta: qual o sinal que você nos mostra para fazer isso aí? Quem que você pensa que é para nos bater com esse chicote? Quem é você? Nos dê um sinal. Jesus assim, muito tranquilo. Derruba este templo e eu levantarei em 3 dias. Todo mundo, você é besta, cara. Demorou 46 anos para levantar um trem desse tamanho. Você vai levantar ele em 3 dias? O que é que Jesus está falando? Que a partir de Jesus, o local de encontro com Deus não é mais o templo de Salomão, mas é Ele. Jesus é o novo templo que será destruído, mas que em 3 dias ele estaria ressuscitado. E se nós estamos reunidos neste templo, é porque nós somos templos do Espírito Santo. Eu sou uma igreja, eu sou um tijolinho na igreja, e nós nos reunimos como igreja para celebrarmos na igreja. Jesus está dizendo que o zelo que ele teve com o templo, que é a casa do Pai, nós devemos ter zelo com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Ser zeloso, cuidadoso com a sua família. Seja um marido zeloso com a sua esposa. Sejam filhos zelosos com seus pais. Seja zeloso com seus verdadeiros amigos. Seja uma pessoa zelosa, uma pessoa gentil, uma pessoa cuidadosa, uma pessoa atenciosa. O zelo por tua casa me consumirá. Então o zelo é tanto para com o espaço quanto para com as pessoas. E quero finalizar com um exemplo pequenininho. No altar não se coloca nada. Pode ver que só tem forro. Na hora do ofertório se coloca o corporal, os acólitos vão arrumar cálice, âmbula, coloca o missal do padre. Mas o ideal é igual está aqui, nada. Que o altar simboliza o próprio Cristo. Jesus é altar, vítima, sacrifício. Por isso que na hora da missa, para começar e terminar, o padre beija o altar. Ele está beijando o Cristo. Tudo bem, que zelo, né? Pode colocar nada no altar. Que zelo. Mas num lugar que eu trabalhei, aí vem a hipocrisia. Zelo para um lado, sem um pingo de educação para o outro. Neste lugar, houve uma missa de formatura. Eu era diácono na época. E tinha um padre celebrando. Terminou a missa, os formandos vieram tirar fotos. Tiraram a turma primeiro, e depois formando com o professor, formando com o padre. E uma tia do formando, não sei o que aconteceu com ela, ela veio com uma bolsa. E na hora de tirar foto, ela pega a bolsa e coloca a bolsa no altar, para tirar foto do afilhado que estava formando. Senhora, por favor, a bolsa da senhora é sim, por favor, a senhora podia pegá-la, porque no altar não se coloca nada. A senhora está vendo que não tem nada aqui, é porque é um lugar sagrado. Se a senhora quiser, eu seguro a bolsa para a senhora. Tudo bem, isso é zelo.
Mas o que eles fizeram com ela? Pegaram a bolsa e jogaram no chão. Gente da igreja, e falou com ela: vocês de formatura não entendem nada, não pode pôr nada no altar. Isso é zelo? Isso é falta de educação. Isso é falta de zelo com o templo que é a pessoa. Se o altar merece zelo, a pessoa também é templo de Deus. Então muitos zelosos por um lado, mas muito agressivos pelo outro. É o que Jesus mostrou. Tão importante é o templo, como importante é o corpo. Destruí este templo e eu levantarei em 3 dias. Nós não podemos usar o pretexto de zelo para maltratar as pessoas. Principalmente o que faz as pessoas gostarem de uma comunidade. E aqui quem trabalha no Frei Galvão, eu bato nessa tecla sempre: sejam acolhedores, sejam felizes, tratem as pessoas bem, acolham bem quem vem de fora, para que a pessoa queira voltar. Coloque a mãe perto do pai, o neném está chorando, vê se pode ajudar. Tanto que nós fizemos aqui atrás um lugar de trocar neném que não tinha. Ali a mamãe tem um ambiente para trocar o neném, abre lá o mantinho do neném, fica passeando. Gente, acolhida nas coisas de Deus e acolhida nas pessoas. Não basta você ter muito zelo na igreja, se em casa você trata as pessoas mal. Não basta você ter muito zelo com o Santíssimo, zelo com Nossa Senhora, zelo com a palavra, sendo que na vida você não é zeloso com as pessoas. E o contrário também não vale. Trata todo mundo muito bem, muito zeloso, muito amigo, mas na igreja qualquer coisa serve. Não tem zelo nenhum com as coisas de Deus. É o equilíbrio. Virtus in medio gloria Dei. A virtude é um meio para a glória de Deus. Então nós precisamos, como Jesus, não nos preocupar com quem vai levar a chibatada, que a gente gosta, não, que ela levou uma nas pernas, ó, não. A nossa preocupação é: será que se o chicote comesse hoje, eu estaria na fila? Será que se Jesus fosse corrigir hoje, nós que estamos no Frei Galvão, será que o chicote pegaria em quem? Então não é para você olhar para o outro, para você fazer uma autoavaliação, porque o Evangelho termina dizendo que Jesus não precisava da opinião de ninguém, Jesus não precisava da aprovação de ninguém, porque Ele conhecia o coração das pessoas. E quando nós viemos à igreja, não é por obrigação. A graça de Deus não se compra. A bênção de Deus não se compra, nem com boi, nem com ovelha, e muito menos com dinheiro. Nós, quando ofertamos, e é preciso ofertar, não é por obrigação, não é por interesse, é por gratidão. Eu não oferto para receber, eu oferto porque recebi. O caminho é o contrário. Não, padre, comecei um trabalho novo, eu estou agora tão bem financeiramente, aqui uma doação para o santuário. Por que a pessoa está doando? Porque ela vê que o trabalho dela é graça, é bênção, ela está vencendo na vida. Ô padre, aqui não tem dinheiro nenhum, eu vi doar isso aqui, vamos ver se Deus multiplica aí, porque falaram que dá 1.000, a gente ganha 2, né? Vou contar um nome não, mas vocês vão entender o recado direitinho, vocês não são bobos. Estava saindo a pessoa de uma igreja dessas aí, e uma irmã do Carmelo. A irmã do Carmelo estava na mão com um pãozinho. A pessoa estava carregando um balaio. Aí a pessoa falou assim: não, irmã, é por isso que eu não sou católico. A pessoa está carregando um pão só. Eu entrei para essa igreja, eu tinha um pão, hoje eu tenho um balaio. Deus me ensinou a progredir, Deus me ensinou a multiplicar. A irmã falou assim: ó, que estranho sua igreja. A minha é diferente. Ontem eu tinha 2 pães, eu doei 1. A minha igreja me ensinou a dividir. Cuidado, para fazer da igreja um lugar de comércio. E o comércio não é só financeiro, existe muito comércio espiritual. Eu estou precisando de Deus, eu rezo, porque aí Ele vai me abençoar. Aí quando Deus abençoa, não reza mais. Eu estou precisando, então eu vou na igreja. Não estou precisando mais? Isso é um comércio. Você vai comprar quando está precisando. Não precisa de comprar, você não vai mais. Não é só um comércio financeiro, é também um comércio de interesse. A graça de Deus não se compra. Graça é de graça, é dada. Receba.
E aquilo que nós ofertamos para Deus não é para comprar a graça, é agradecendo a graça recebida. Queridos irmãos e irmãs, nós que aqui estamos, você que participa do Retiro Nacional, que nós possamos crescer cada vez mais na espiritualidade, na fé e no verdadeiro amor. Que Jesus faça uma diferença, tanto no nosso templo de culto, como no nosso templo espiritual, a começar também das nossas casas, porque a nossa vida é uma eterna Páscoa, saindo do Egito existencial para a terra que Deus nos dará, terra que corre leite e mel. Que Nossa Senhora interceda por nós, que São Frei Galvão nos proteja. Ao Senhor Jesus, honra, glória, louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.